Existe um estudo de 1975 que mostrou uma coisa meio incômoda. Você sabia que a gente prefere sentir que está no controle do que realmente está? Literalmente, a gente prefere a ilusão. E o motivo pelo qual nós não largamos aquela planilha de metas que não funciona de jeito nenhum pode ser exatamente esse. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Cadê o Manual? Eu sou Amanda, sou psicóloga e trabalho com a TCC. Aqui é um espaço para a gente falar sobre esse período estranho de virar adulta sem ninguém ter entregado as instruções. Ao longo dos episódios, a gente vai falar sobre carreira, relacionamento, autoestima, autocobrança, tudo isso com embasamento científico, mas sem aquele tom de consultório engessado, sabe? E para o episódio de hoje eu escolhi um tema que, sinceramente, é quase um denominador comum entre as mulheres que eu atendo. Eu preciso ter mais controle da minha vida. Eu escuto essa frase, ou uma variação dela, diversas vezes no consultório. E o que eu vou fazer hoje aqui é uma coisa meio ousada. Questionar se esse é realmente o problema. Será que a gente precisa mesmo de mais controle? Ou será que a gente está perseguindo uma sensação que nem existe do jeito que a gente imagina que existe? Lá em 1975, uma pesquisadora chamada Ellen Lander, da Universidade de Yale, fez uma série de estudos que ficaram conhecidos na psicologia. Ela pegou situações de puro azar, tipo sorteio, jogo de dados. Talvez se ela tivesse feito esses estudos nos dias atuais, ela incluísse até as bets aqui. E aí ela testou o que acontecia quando ela colocava alguns elementos que normalmente são associados a coisas pessoais, tipo escolha, familiaridade, envolvimento pessoal. E o resultado foi consistente. As pessoas passaram a acreditar que tinham mais controle sobre o resultado do que realmente tinham. Ela chamou isso de ilusão de controle. Uma expectativa de sucesso pessoal ser maior do que a probabilidade real de acontecer. Isso parece meio distante do nosso dia a dia, mas na verdade não é não. Pense em quantas vezes a gente fez uma lista de tarefas gigante numa segunda-feira e só o fato de ter colocado aquilo num papel já deu uma sensação de alívio, mesmo sabendo no fundo, que boa parte daquelas tarefas não dependem só da gente. Uma entrevista de emprego, uma resposta de alguém que você gosta, o resultado de um exame. A gente lista, organiza, categoriza até por cor, se necessário, e aí a gente sente controle. Só que parte dessa sensação não vem do controle em si, vem do nosso envolvimento, da nossa escolha, de ter participado daquelas decisões. E olha, eu falo isso com carinho, porque eu sou a primeira a fazer um planner de 11 horas da noite do domingo, achando que aquilo vai resolver a minha semana. E aqui vai um spoiler. Não resolve. Mas me dá uma sensação boa por uns 20 minutos. E às vezes é só isso que a gente precisa mesmo. Só não dá para construir autoestima em cima disso. Agora eu vou trazer um outro estudo. Esse é mais recente, lá de 2011, de uns pesquisadores cujos nomes são difíceis, mas depois vocês podem ver aqui na descrição do episódio. Eles investigaram um fenômeno que talvez você já tenha vivido. Uma meta ficou em aberto, continua rondando a sua cabeça. Ela interfere em outras tarefas, gera aquele pensamento intrusivo tipo, não esquece de fazer aquilo. E isso afeta tarefas completamente sem relação. Tipo assim, você tenta ler um texto e não consegue focar porque uma parte da sua mente ainda está seguindo aquele compromisso não resolvido. Só que o achado mais interessante do estudo foi outro. Não é terminar a tarefa que sossega nossa mente. É fazer um plano específico para ela. Nos experimentos, as pessoas que simplesmente escreviam um plano concreto, quando que iam fazer, como, em que ordem, elas tinham a mesma redução de interferência mental de quem já tinha executado a tarefa. Ou seja, o alívio não vem de resolver tudo, vem de saber que existe um caminho para resolver. Beleza, aqui a gente já consegue juntar as duas ideias. A gente busca controle porque isso reduz a nossa ansiedade, mas o controle real é quase sempre limitado. O que ajuda de verdade não é dominar cada variável da sua vida,
é ter clareza do que é seu para resolver e fazer um plano que seja possível para isso. O resto, que é o que não depende de você, continua não dependendo de você, mesmo que você faça uma planilha colorida cheia de informações. E tá tudo bem sentir alívio com a ilusão de vez em quando, tá? O problema é que a gente começa a se cobrar por não conseguir controlar coisas que estruturalmente não são controláveis. Aí, aquela ferramenta que deveria acalmar a gente vira mais uma fonte de cobrança. Na TCC, a gente trabalha com um conceito chamado intolerância à incerteza, que é basicamente uma dificuldade de suportar não saber o que vai acontecer. E quanto maior essa dificuldade, mais a pessoa tenta controlar tudo ao redor para compensar. Isso é bem estudado dentro dos modelos de ansiedade generalizada. Pesquisadores mostraram que pessoas com maior intolerância à incerteza tendem a se engajar mais em comportamentos de checagem, planejamento excessivo e busca constante por garantias. O problema é que a vida adulta é estruturalmente incerta. Nossa carreira, relacionamentos, até a nossa própria rotina de saúde. Nada disso vem com garantia. E quando a gente tenta eliminar a incerteza através de mais controle, mais planejamento, mais organização, a gente não elimina a incerteza, só fica mais cansado tentando. E aí existe um conceito mais antigo, lá de 1966, chamado locus de controle. A ideia é bem simples, tá? A gente divide mentalmente o que acredita que depende de nós e o que depende de fatores externos, tipo sorte, outras pessoas, contexto. E aqui tá o pulo do gato. Pessoas com mais bem-estar psicológico não são as que acreditam que controlam tudo. São as que conseguem diferenciar o que é interno e o que é externo. E investem energia de maneira proporcional. Ou seja, a meta não é ter mais controle, é ter clareza de onde que o controle realmente existe. Dito tudo isso, eu vou trazer 3 coisas práticas que você pode testar essa semana. Então, pega um papel e uma caneta ou o bloco de notas do seu celular e anota tudo bonitinho, beleza? Primeira, antes de organizar qualquer coisa, separa 5 minutinhos e só despeje no papel tudo o que está passando pela sua cabeça. Sem filtro, sem ordem, sem organização. Isso já vai ativar o mecanismo que a gente falou do estudo lá de 2011. Só de tirar da sua cabeça e colocar em algum lugar, o cérebro já relaxa um pouco. Segunda coisa, separe em 2 colunas. Uma coluna chamada Depende de mim e a outra Não depende de mim. E aqui vem um ponto bem importante, tá? Só faça plano de ação para a primeira coluna. A segunda coluna você reconhece, valida que existe e deliberadamente solta ela. Não precisa resolver, só precisa parar de carregar como se fosse sua responsabilidade. E a terceira coisa, troque a meta de ter controle total do seu dia pela meta de ter clareza de 3 prioridades do dia. Não 20 tarefas, 3. Isso reduz a sobrecarga cognitiva e ainda te dá aquela sensação de direcionamento, sem cair naquela armadilha da lista infinita que lá no fundo é mais uma ilusão de controle do que produtividade real. Então, se essa semana você perceber que está se cobrando por não estar no controle de tudo, eu quero que você lembre de uma coisa. Controle total não é o objetivo. Clareza, sim. E a clareza, diferente de controle, é uma coisa que a gente pode treinar. Agora, tem uma coisa que eu não falei hoje de propósito. O que acontece quando você não consegue aplicar nada disso? Quando, mesmo sabendo que controle total é uma ilusão, a sua cabeça ainda te culpa por não ter dado conta. Porque, geralmente, quando o controle falha, a próxima parada é autocrítica. E é exatamente disso que a gente vai falar no próximo episódio. Quando a sua maior crítica é você mesma. Esse foi Cadê o Manual? Com episódios novos toda quarta-feira, no Spotify e no YouTube. Se esse episódio fez sentido para você,
segue o podcast e compartilhe com aquela amiga que também está tentando descobrir o manual que ninguém entregou. A gente se vê próxima quarta.